Vamos lá. Sabemos que precisamos de certo recurso. Ah, chegou todo mundo. Ó. Eu estou lendo aqui, ali vai dar prece. Consuelo faz a prece. Sabemos que precisamos de certos recursos, mas o Senhor não nos ensinou a pedir o pão, mas 2 carros, mais um avião. Não precisamos de tanta coisa para colocar tanta carga em cima de nós. Podemos ser chamados hoje na vida espiritual. Senhor, que a sua paz esteja no coração de todos nós, envolva cada um, presente, e os ausentes também, os necessitados, que sejam amparados, envolvidos em teu amor, com teu amor. Através de ti, Senhor, possamos nós, ao mergulharmos na leitura, receber da sua fonte inesgotável de sabedoria e inspiração, para compartilharmos com todos, seja da ambiência física e a espiritual. Muito obrigada. Estamos por aberta a reunião do estudo dessa noite, em teu nome. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Afrânio, Jorge, seu Roberto, Elisa. Boa noite. Boa noite, Consuelo. Boa noite a todos. Afrânio, Jorge. Boa noite, Afrânio, Jorge, Elisa, Consuelo. Uma boa noite a todos. Boa noite. Muita paz. Boa noite. Eu falei boa noite, Consuelo. Acho que falei. Não me lembro. Boa noite. Se não falei, agora falo. Tá bom, não tinha ouvido, tá vendo? Hoje é o Livro dos Espíritos. Nós estamos na pergunta 499. É uma pergunta que não tem ônibus aqui na área, né? Eu não conheço essa linha. Esse 4... Essa linha não existe, não. Nem 500. Acho que a Elisa foi procurar lá fora a linha, que ela deu uma saída. Ela está procurando um ônibus. Deve estar lá na janela. Deve estar lá na janela para saber se passa na rua. Para saber se passa na rua. Quero ver se está passando naquela lista de Biriçá. Olha ela aí. Não está não, né, Elisa? Não tem ônibus passando 499 aí, não, né? Não. Não passa nem ônibus. A Fran disse que você foi procurar para ver se tinha. Não, aqui não passa ônibus, não. Não passa ônibus. Lá na Brasipina, Vicente Carvalho. Vamos lá? Vamos, espera aí. 499. Então, hoje eu estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós estamos na parte dos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. É a pergunta 499. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Não, são duas perguntas em uma, né? A gente pode botar um exemplo grosseiro, né? Quem tem filhos ou netos ainda crianças, né? Precisa de maior atenção, maior proteção. Mas, né? Vai levá-lo lá no jardim, no CA. É isso? Vai, né? Diversas ocasiões, né? Nós, né, de uma certa forma, somos os responsáveis por ele, estamos ali para protegê-lo mais vezes, né? Não há essa necessidade, que estão em lugares seguros, né? Estão bem.
Não há essa necessidade de a gente ficar ali. E começa a dar seus primeiros passos também de independência, né? Agora, a segunda pergunta, né? Não haverá circunstância que, sem abandonar, ele o perca de vista? Olha, os espíritos protetor, pelo que nós entendemos, são espíritos mais, né? São espíritos mais evoluídos. São espíritos, assim, no nosso nível, não. O espírito do nosso nível, igual a nós, um pouquinho melhor, são os espíritos que nos acompanham mesmo, tipo familiares, etc. Mas o protetor, pelo que a gente entende, que a gente lê tanto aí, principalmente no Evangelho, né? Tem aquele famoso capítulo Pedi e Obtereis, que eu nem sei o nome do capítulo, eu esqueci de olhar. É o 27, né? Que fala sobre, né, sobre a questão da prece e do pensamento. Como a prece, né, ela é lançada, ela é jogada ao espaço, como ela alcança seu objetivo. Tá? O espírito não precisa estar 24 horas ao nosso lado. E, às vezes, pode se ausentar, está em outro lugar, mas ele está constantemente ligado a nós. E essa ligação é via o quê? Via sintonia, via pensamento. Não, é isso que nós podemos entender. Tá? Ele tem outros afazeres. De repente, tem outros espíritos que ele também protege. Né? O anjo guardião, então, tem uns... Né? Ninguém sabe. Nós nem sabemos como é a posição do anjo guardião nessa história. Então, a gente imagina isso, que nós pensamos, né? Nós temos as nossas, né? O nosso dia a dia, e, às vezes, como sempre, né? Nós sempre temos algumas dificuldades, e o que é que nós fazemos? Pedimos. Até o capítulo do Evangelho é esse: pedi e obtereis. E da onde eles estiverem, com certeza, né, eles vão receber esse nosso pensamento, esse nosso pedido. Quando isso não acontece, é o famoso livro Entre a Terra e o Céu, onde se fala que a prece é refratária. Tá? Mas não é o caso aqui. O caso aqui é do Espírito que realmente, né, nos acompanha. Então, nós podemos falar o seguinte, que fisicamente ele não está próximo a nós, ligado a nós ali do nosso lado. Mas ele está conosco o tempo todo, esteja onde estiver. Nós talvez não entendamos ainda como isso acontece, porque nós estamos muito materializados. Mas nós sabemos que o mundo, o universo, é de energias, ou fluidos, né? Conforme falava Kardec, é um universo de energias. E como essa energia se conecta, como ela se distribui, como ela acontece, nós ainda não temos essa capacidade de entendimento. Então, né, não sei se vocês têm facilidade de pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, e dar uma olhadinha no capítulo 27. Qual item? 9. Tá aí contigo, Elis? Seu Roberto também? Tá. Seu Roberto, tá bem? Posso cair? Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis, ação da prece, transmissão do pensamento, isso é o capítulo 9. A prece é uma... Dona Luz, Evangelho. Agora nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 9, tá? Obrigada. Okay? Vou abrir aqui o livro. Aqui. Tá, Boa noite a todos. Mas hoje o estudo é do Boa Livro noite dos a Espíritos. todos. Eu me tá? afastei um pouco, desculpa eu não ter informado vocês, mas eu passei por uma fase de um pouquinho de transtorno de ansiedade. Espero que essa vez esteja melhor, né? Hoje eu estou me sentindo, melhor. Estou abrindo aqui o livro. Graças a Deus. Hoje o estudo é do Livro dos Espíritos. Nós estamos na pergunta 499.
Mas nós vamos ler o item 9 do Evangelho agora. Item 9 do Evangelho. Pode, Frânio? Pode ir. Bom, a ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus e escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, fala recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Aí que fala no meio do parágrafo: as preces feitas a Deus escutam os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. Veja bem, quando nós estamos naquele sufoco, que é que primeira coisa que a gente fala, ai meu Deus do céu, não é isso? Mais ou menos por aí? Né? Meu Deus, e agora? Né? Então, esse nosso amigo protetor, espírito protetor, onde ele estiver, como ele está ligado vibracionalmente a nós, não me pergunte como, porque se é um espírito superior e nós, né, mas deve ter esses mecanismos aí que nós não entendemos também, por isso que eu estou falando. É um assunto um pouco complicado. Mas ele vai, né, sentir, né? Assim, tipo, o nosso pensamento vai chegar a ele, né? Ele vai sentir e vai o quê? Não é Deus que vai vir nos ajudar. São esses amigos espirituais, são esses protetores. Né? Agora vai falar como, eles vão dar uma ideia aqui de como isso acontece. Como acontece? Essa é a ação da prece. A prece está agindo. Mas como acontece isso? Como é que esse espírito protetor, onde estiver, pode estar junto a nós, digamos assim? Pode estar nos ajudando, pode estar nos ouvindo, nos incluindo. No item 8 aqui, ele fala, dá um exemplo aqui, de um homem que está no deserto, desfalecido, e de repente ora para Deus. Ah, Deus, eu estou morrendo de sede, eu preciso sobreviver, o que é que eu faço? Aí, de repente, vem a ideia, né? Olha, vai sair por aquele caminho. E naquele caminho ele vai encontrar a água que ele precisa. Aqui no item 8 e item 9, tá? Nós não lemos. Tá? Então, é assim que o negócio acontece. Não significa que o espírito protetor estava o tempo todo ao lado dele, não. Mas na hora H, dentro do nosso merecimento, né, ele está agindo. Certo? Quem quiser falar alguma coisa, então vamos ver o item 10, que é o que vai tornar compreensível essa ação. Beleza? Item 10. Torna compreensível. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é o do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica
se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então, nós estamos imersos no fluido cósmico, né? E a ação do nosso pensamento, a nossa vontade, tá? Tem muito a ver com a nossa vontade também, tá? Vai justamente, né, fazer com que, como ele explica aqui, né, o som, né, a nossa voz, né, ela se propaga no ar, né? Se propaga no ar. Se não existir aqui o ar, não vai ter som, tá? Mas no caso do fluido cósmico, não, ele está em todos os lugares, né, em todo o universo. Nós pensamos, não importa que o nosso anjo protetor, de repente, está lá em Júpiter, em uma missão, em uma viagem de aprendizado, ele vai, né, nos escutar. Se ele vai nos atender, talvez não, mas se estivermos tão longe, que está trabalhando então, mas pode também pedir um outro para estar aqui nos auxiliando. Ele também de lá pode, através do pensamento dele também, tá, nos influenciar a fazermos alguma coisa. Como é o caso aqui do exemplo, está no número 8, de seguir o caminho tal e achar a água, né? Então, o veículo... Sua voz aí, ó. Acho que você bateu aí no fone, o fio aí, Fran, alguma eu acho coisa. que você está com mau contato. Continuo não te ouvindo. Está mudo. Melhorou? Não estamos ouvindo. Isso aí é contato no fio aí, é o fio que está com problema. Ele está mexendo. Está me ouvindo agora? Agora sim, Então, só não mexe no fio. Só não mexe no Que fio. quando eu conversei, eu fiz assim com o livro levou o fio junto. Culpa do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Tem que arrumar um Deve culpado, ser. nunca sou eu. O problema Deve está ser. entre a cadeira. O problema está entre a cadeira, celular e o livro. a culpa não é do fone, Isso. não, né? Não, do livro. Tá? Bom. Então, isso aí vem. Agora, olha só o que vai falar agora, sobre essa questão que nós falamos, pensamento e vontade. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontram. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vista aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Pois é. Então, o Espírita, a pergunta que nós lemos na 499, pergunta se ele há essa necessidade de ele estar ali colado na gente. Não é isso? Tem que estar ali junto. Não haverá circunstância que ele possa, né, sem abandoná-lo, né, ele perca de vista, ou seja, para outro lugar, né, trabalhar, missão, fazer cursos. Nós sabemos também que esses espíritos também estudam, porque, né, o aprendizado é infinito, né? Nós lemos muito isso na literatura espírita, né? Eles ganham viagens, né? A gente vê o Humberto de Campos, a Maria João de Deus, né? Ganham prêmios, né? Vão para outros lugares conhecer, etc. Né? Essa é a pergunta. Vamos ver a resposta, né? Pode fechar o evangelho? Pode fechar. Então vamos ler a pergunta de novo.
O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Bom, deu para entender aí? Que, né, esse contato, né, físico que a gente para a gente é um contato tipo físico, né? O cara tinha que estar aqui junto, né? Mas ele não está próximo, digamos assim, né? Mas pela mente, pelo sentimento, ele está junto a nós. E de lá onde ele estiver, pela essa transmissão dos pensamentos de lado a outro, né, essa ligação, ele vai nos atender, vai nos ajudar, vai nos intuir, né? Então, essa grande, né, quando Kardec fala sobre a questão de somos todos médios, mais uma vez está aí mais uma prova, né? A intuição é uma mediunidade. É uma indicação de algum espírito para nós, tá? Boa ou ruim, né? E nós vamos, né, seguir ou não, mas quando seguimos e nos damos bem ou nos damos mal, né, passa a ser um ato mediúnico, digamos assim, né? Ninguém fala nada dessa pergunta? É que nós ainda somos assim um pouco endurecidos e nós achamos que muitas vezes nós pensamos que em algum momento, vamos dizer assim, que nós queríamos que o espírito estivesse ali do nosso lado o tempo todo e não conseguimos pensar que quando nós estamos pensando, nós estamos em contato com ele. Pelo que a gente aprendeu até agora, pelo que a gente já leu, já estudou, a gente sabe que eles estão conosco desde o começo da nossa jornada nessa encarnação, que saem outros, né? Que a gente não sabe. E que eles nos acompanham o tempo todo. Mas quando a gente aprende que o pensamento é tudo, que o fluido cósmico universal leva esse pensamento para onde for preciso, eles estão com a gente o tempo todo. Não do jeito que a gente queria que eles estivessem com o filho, o marido, do lado da gente o tempo todo, assim que a gente queria que estivesse, né? Eu sempre lembro daquele negócio que eu falei da época que eu era da Umbanda, tal, que uma entidade falou para mim que a gente pensa que eles são cachorrinho, gatinho, que a gente chama e eles vêm, né? Mas eles têm outros afazeres e eles precisam cumprir com os outros afazeres, né? Precisam ajudar outras pessoas, mas se a gente entrar em contato da forma correta, com o coração, com a vontade, com o pensamento firme, a gente consegue ter contato com eles. Mas eles não estão do lado para responder, é isso que sacrifica um pouco esse endurecimento da gente, que é aí que a gente, por exemplo, tem a imagem de, não estou condenando ninguém, tem a imagem de Nossa Senhora. Para nós, aquela imagem significa o quê? A presença da Nossa Senhora. Numa oração, você não pode sentir a presença de Nossa Senhora com seu olhinho fechado, sem ter uma imagem. Eu não tenho nenhuma imagem de Nossa Senhora, então eu rezo para ela e eu sinto a presença dela no meu modo de enviar um pensamento. Então, acho que a gente está muito atrelado a isso. A gente não conseguiu entender que eles não são ali a nossa sombra. Eles não são a nossa sombra. Eles são nossos amigos íntimos, conhecedores, estão sempre do nosso lado, mas não são a nossa sombra. É por aí mesmo, tá? E claro que eu sou professor, perdi o negócio aqui que eu não marquei, vou procurar, vai. Fala. Isso obedece à evolução de cada pessoa, né? Porque a grande maioria de nós que estamos aqui no corpo físico é tradição católica, né? E a gente tem os espiritualistas, como você acabou de citar aí,
pessoal do terreiro bandista, ou, enfim, tem ainda a sua concepção, né? E eles precisam da imagem para eles poderem sintonizar, porque eles pensam e o pensamento vai chegar, né? A vantagem, desculpa, eu tenho que puxar a sardinha para o lado de cá. A vantagem, né, nós, espíritas, é que sabemos. Agora, e reside um perigo aí. Se eu sei, eu vou usar essa brincadeira, uma brincadeirazinha. Eu sei que esse grampozinho, esse clipe, não me pertence. Se eu pego eu gostei do clipe, eu acho legal esse clipe, aqui é legal e tal, vou levar ele. Ele tem um dono. Então, se eu pegar e levar, amigo, eu estou compliciado diante da lei. Porque é da mesma forma, o que ele coloca aqui. Eu pensei, vai se estabelecer uma ligação, alguém vai saber, alguém vai identificar. Eu pensei em Maria, como você aí acabou de citar, teu pensamento chega, você sente, você já está liberto, vamos dizer assim, eu vou usar a palavra desidentificada do tal, a palavra que o Divaldo gosta muito, de atavio, né? E muitos não, né? Ficam presos e precisa da bengala, vamos assim dizer. É isso aí, esse negócio aí sabe, dessa ligação aí que nós estamos falando do bem, espírito protetor. Mas aqui, o livro Libertação, nós vamos ver uma coisa muito interessante. Você tem ele em mãos aí, Elisa? Então, eu leio aqui para um pedacinho. Não, É um pedacinho só. É difícil não, pegar. se estiver na tua mão, aqui Só que achar a que... minha edição é diferente da sua. Pois é. É diferente? Qual é o capítulo? O meu capítulo 8. Capítulo 8. Bem no meio do capítulo 8. Bem no meio do capítulo 8. Como começa o parágrafo próximo? É um travessão. Qualquer ideia de volta à carne me é intolerável. Caramba, o cara falou com uma firmeza aqui que me deu até medo. Gritou Gregório contra Feito. Bom, qualquer ideia de volta à carne me é intolerável. Bom, deixa eu contar a história aqui. Por isso nós só vamos ler um pedacinho. O Gúbio, André Luiz e o outro que eu não me lembro foram lá embaixo, nos abismos, para ajudar uma pessoa que estava sendo muito obsediada aqui, uma encarnada, e também ajudar alguém que estava precisando de muito auxílio, que era o chefe lá das Clevas, tá? É o chefão lá, de nome Gregório, um ex-papa, pelo que nós sabemos, tá? E durante o diálogo do Gúbio, que é o escritor desse livro, com o Gregório, achou eles? Achei. Durante o diálogo, nós vamos ver que o Gúbio foi lá pedir. Olha só, o bem tem 1001 modos, tá, de fazer as coisas, mas não usa da violência. E como havia um interesse em atrair Gregório para fora lá das furnas, lá dos abismos, o Gúbio foi lá pedir para que ele deixasse em paz essa jovem senhora que estava sendo muito obsediada aqui. E foram pedir para não usar a violência, né? E o que acontece? Há um diálogo, olha só o que é que o Gúbio vai falar para o Gregório sobre esse problema que o Jorge falou aí do clipe mental, tá? Dessa ligação mental que se torna muito forte. Quando é para o bem, conforme nós falamos aqui agora, o bem não usa de violência. Te intui, dá intuição, dá o conselho. Nós aceitamos se nós quisermos. Mas, infelizmente, não é assim que o mal age. Principalmente essas grandes mentes que existem por aí, tá? Que tem muita força e conseguem, de alguma forma, realmente... pergunta 459, tá? Livro dos Espíritos também, né? Geralmente são
são eles que os, né, como é a resposta? Geralmente são eles que são eles de ordinário que buscam. Os dirigem, né? Os dirigem. Tá? Então, nós vamos falar sobre esse outro lado aqui, que é para esclarecer bem também isso aí. Quer dizer, o bem intui, tenta ajudar, mas o mal age diferente. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque toda hora na doutrina espírita fala o tempo todo, bons pensamentos, age no bem, procura fazer o melhor, perdoa, né? Quando tiver com raiva, enche a boca d'água, conta até 10. A gente vai vendo os conselhos que os bons espíritos nos dão, né? E às vezes nós não damos tanta importância a esses conselhos. Nós não levamos tão a sério. Mas tem uma turma por aí que fica nos observando, esperando justamente essas brechas para entrar. E eles entram de sola mesmo, eles não têm pena, não. Tá? Aqui no Lendo o Livro Libertação, que se Deus quiser, eu não sei se é o próximo que nós vamos estudar, eu acho que é, né? É o próximo, né? Nós vamos ver como o negócio é muito forte. Tá? É o livro do André Luiz, esse e o Ação e Reação são os livros mais fortes que nós vamos ver que existe nessa obra a vida no mundo espiritual. Porque falam justamente do que acontece lá embaixo e como eles agem sobre nós aqui encarnados. Então, muito bem, é uma pessoa chamada Matilde, que o Gúbio está querendo ajudá-la, porque ele até fala aqui antes, por isso que eu vou... Matilde não, é Margarida. Margarida. Desculpa, Matilde é a mãe. A mãe do Gregório, A Margarida, que está sendo muito obsidiada, né? O Gúbio, vamos ler um parágrafo antes, porque o Gúbio está pedindo por ela. Isso que vai irritar o Gregório. E depois, o outro parágrafo que nós vai nos mostrar, tá, como esses espíritos agem sobre nós. Tá? Quando nós entramos na faixa deles e eles conseguem realmente, de uma certa forma, entre aspas, nos acoplar a eles, tá? Ou eles a nós. Mas vamos ver primeiro, por que o menino está pedindo, o Gúbio está pedindo pela Margarida. O parágrafo de cima, Elisa. Está sem som, Elisa. De cima qual? Não discuta os motivos. Não discuto. Peraí. Não discuto motivos que te conduzem. Exclamou o nosso orientador entre aflito e esquecido. Todavia, ouso insistir na súplica fraterna. Auxilia-nos a conservar aquela existência valiosa e frutífera, ajudando-nos, quem sabe, talvez pelos braços carinhosos da vítima de hoje, poderias tu mesmo voltar ao banho lustral da experiência humana, renovando caminhos para glorioso futuro. O livro novo, as minhas frases eram cortadas no meio. As palavras estão cortadas no meio, assim, na horizontal. Qualquer ideia de volta à carne me é intolerável. Ou seja, o Gregório não quer reencarnar. Está muito satisfeito lá, mais de 400 anos lá, mandando, desmandando, né? Não quer voltar. E a Margarida, pela ideia que nos dá aqui, que é um projeto reencarnatório que o Gregório não deve ter participado, que a Margarida vem para recebê-lo, que ela é do grupo do Gregório, né, junto a Matilde. Muito bem. Agora vamos ver o que vai falar o Gúbio em relação ao Gregório Margarida. Olha só. Sabemos, grande sacerdote, continuou o Gúbio muito calmo, que sem a tua permissão, em vista dos laços que Margarida criou com a tua mente, poderosa e ativa, ser-nos-ia difícil qualquer atividade libertadora. Pronto. Promete-nos independência de ação? Só um instantinho, Elisa. Olha só. Os laços que Margarida criou com a tua mente poderosa e ativa.
Se a Margarida criou esses laços, é que ela, de alguma forma, entrou na sintonia dele e ele realmente está dominando. Quem leu o livro, vê que a Margarida está com muitos problemas. Tá? Então, isso aqui é para nos mostrar, né, que, pelo outro lado, lá não tem esse negócio, meu filho, faz isso, vai por esse caminho. Não, lá não, você vai por onde eu quero. É como eles trabalham conosco. Eles nos esforçam mesmo. Esse livro Libertação vai ser um estudo muito bom. Nós vamos ver muita coisa aqui, tá, que realmente é interessante. Né? É uma forma de aprender a trabalhar isso, né? A crescer, fugir disso. Podemos até falar assim, evitar ao máximo. E só existe uma forma de evitar ao máximo, é seguir o conselho dos bons espíritos. Aquilo não é brincadeira. A gente lê, pensa que é brincadeira, escuta a palestra, acha que isso é mamão com açúcar, docinho de coco, não é nada disso. Acho que não precisa ler mais não, Elisa. Tá bom. Sim, não, lê mais abaixo. Sabe o que, é que o Gregório vai responder para o Google? Eu atravessou mais abaixo, Elisa. Tenho necessidade. Tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida me pode proporcionar. Deu para entender aí? Se lembra do capítulo 18, do livro nosso lá, Amor, Alimento da Alma? O amor é o alimento psíquico de todos nós. Tá? No caso deles aí, assim como há milhões que ele vai falar aqui depois, são milhões e milhões e milhões. Eu acho que hoje já são bilhões de casos que se tornam alimento psíquico para essas forças do mal. Tá? A gente vê que uma coisa muito séria. Hoje nós vemos aí um perigo de uma terceira guerra mundial. São esses problemas políticos, não é só no Brasil, não, gente, é em vários lugares do mundo. Nós estamos vendo muitas, digamos assim que não estou botando culpa não na internet, não, pelo amor de Deus, mas essa globalização que está acontecendo, tá? Que já estava na época de medo de acontecer, que nada acontece por um acaso, tá? Nós estamos naquela fase de deslumbre, então não estamos sabendo nos dominar, estamos sabendo segurar a gente. E estamos botando para fora aquilo que realmente nós somos. E acompanhando muitas coisas que não devíamos acompanhar. Nós estamos nos alimentando e alimentando muitas coisas que nós não poderíamos, né, fazer mais. Principalmente, não falo só espírita, não, aquele católico, aquele evangélico, aqueles que realmente estão ali com o coração voltado para o Cristo, né, nós já temos necessidade de prestar atenção no que nós estamos fazendo. Esse alimento psíquico aí é que atrapalha, nos atrapalha até a regeneração. Ela vai acontecer, mas que né, são os empecilhos, as dificuldades do caminho. Tá? E o livro Libertação vai nos falar muito sobre isso. Muito sobre isso. Sobre essa questão das nossas opções, do uso do nosso livre-arbítrio, mal ou bom. Certo? Então, o espírito protetor protege, mas esse espírito aí não protege. Ele quer mesmo arrebentar com tudo. Quer falar, Jorge? É que ele, o Gregório, não tem fluido vital. Quem quer que seja, né? E a Margarida tem. Eles, né? Então, ele alimenta-se psiquicamente. No caso lá também, o Sexo e Destino, né? As entidades lá, ligadas lá, né? Ao Cláudio, até o quer beber, porque eles não têm, né? Eles precisam. E é onde gera essas
questões, eu vou usar a palavra indecifrável ainda por nós, porque nós não conhecemos, né? A gente lê a doutrina espírita assim, a gente passa por cima. Agora está colocando ali a questão da prece, transmissão de pensamento, né? E em relação a eles, é quase idêntico. Olha, vem um período... Hoje eu fui aqui fora, fazer à tarde, eu mudei meu disco, meu roteiro hoje. Olha, a vibração está tão pesada, né? Tão pesada. Teve um sábado que eu fui lá no Mundial de Ramos. Meu Deus, eu sempre vou de manhã. Fui à tarde, ou vibração pesada. Tá? Pensamento assim. Quem lida com a questão mediúnica sente. Não sou diferente, mas quem lida, todo mundo aí, toda pessoa de bom senso, ela percebe. Eu pensei, meu Deus, por que eu fui sair agora? Cabeça de vento, pela manhã eu vou mais tranquilo. Eu não vou, não saio. Então, por quê? A onda de pensamentos que as pessoas estão extravasando, isso fica agregado, fica no meio ambiente. E como nós todos ainda somos jovens, me perdoe, só tomar um pedacinho Não, só. pode falar que eu acho um outro pedaço aqui. Tá. Eu acho que na questão 40 do livro dos Mensageiros fala alguma coisa com relação a essa situação aí, né? Isso que a gente está comentando. Porque os bacilos mentais, vamos dizer assim, né? Que é os resíduos de fluidos, né? Miasmático, que é o nome que o André Luiz utiliza, se a gente não manter um esforço, né, mental, você é arrastado. Você agrega isso. E o pensamento nosso vai ficar oscilando. Você quer sair da faixa? Você acabou de comentar aí que tem entidade que vai logo imediatamente liga-se, porque eles não dão trégua, não dão mesmo. E ainda se souber que você é ligado, sabe, né? Ligado a tarefas específicas, aí mais em cima vai ficar, martelando. Já achou aí para não parar de falar? Já. Beleza, capítulo 8, continua o papo do Rubio com o Gregório. O meu é página 104, é a segunda folha, depois do início do capítulo 8. Continua o papo, o Gregório fala que vocês são do Cordeiro, eu sou do Dragão, dos Dragões. Tá? A turma que comanda realmente é esse lado mal do planeta. Não é que eles tenham mais força que Jesus, não, tá? Não é nada disso. Mas eles já vêm de outros orbes também, né? Sempre provocando situações difíceis. Eles não conseguem reencarnar, porque eles não conseguem se afinizar realmente com o planeta. O negócio deles é brigar, né? O mal, a crueldade, etc. Tá? Aí, muito bem, continuando no papo que estou falando, o Gregório, Elisa, o parágrafo está, os filhos do Cordeiro, na segunda folha depois do começo, o parágrafo. Parágrafo não, Tá. versão. Os filhos do Cordeiro poderão ajudar e resgatar a muitos. No entanto, Então, veja bem, só um instantinho. O Gregório está falando que os filhos do Cordeiro, nós podemos nos considerar filhos do Cordeiro, nós vamos ajudar a muitos. Mas olha a ideia deles. A ideia dos seguidores do Dragão, que é muito interessante. Vamos lá. Não. No entanto, milhões de criaturas, como sucede a mim mesmo, não pedem auxílio nem libertação. Afirma-se que não passamos de transviados morais. Sim. Seremos então criminosos, vigiando-nos uns aos outros. A Terra pertence-nos, porque dentro dela a animalidade domina, oferecendo-nos clima ideal. Olha aí, ó. A animalidade domina, oferecendo-nos clima ideal. É isso? O clima? É o que o Jorge falou daí, da questão de sair e aquele ambiente pesado, a psicosfera totalmente carregada. Tá? Quando nós estamos com raiva, com ódio,
magoados, com ressentimentos. Tudo isso gira alimento, né, para manter essa psicosfera pesada, e é o clima ideal para eles. Clima de animalidade mesmo. Está falando aqui, né? Vamos lá? Ó, Frane, queria Oi. te fazer uma pergunta. Não estou falando de espíritas, né? Aliás, até de espíritas isso acontece, mas parece que a gente está num mato sem cachorro, né? Porque se quem manda são os dragões. Se você... Não estou falando de pessoas que levam uma vida normal, mas não frequentam nenhum tipo de religião, coisa, só levam a vida, sabe? Tentam andar num caminho reto com caráter. É isso que eu estou falando. Pessoas normais, pessoas sem religião, mas que vivem a vida com caráter. Fica difícil, né? Porque se os outros têm essa força imensa, se o anjo da guarda fica lá, né, mais longe, você pede, às vezes ele acha que você não merece, então você não vai receber. Os outros o tempo todo te cerqueando, te cerqueando, te cerqueando. Fora os encarnados, né? Que haja paciência, né? Os encarnados também. E aí? A gente está É que nós perdido, estamos né? aqui. Não, nós estamos aqui aprendendo justamente Mas eu como não estou nós falando devemos nos portar, tá eu estou entendendo? Não, falando é isso aí, né? de gente normal. Estou falando de gente normal. Quando é que essas pessoas, as pessoas, os jovens, né? Eu estou falando dos jovens, extremamente jovens, que o mundo tá mais jovem, né? Há mais jovens do que antigamente. Eu estou falando do mundo, não estou falando de espíritas. Os Não estou 2% falando de da não. Vou população. te falar uma coisa que eu acho linda, linda. Domingo de manhã eu vou ali comer minha tapioca, né, Jorge? Ali no pé do prédio do Jorge ali tem uma tapioca domingo de manhã maravilhosa. Eu chego lá, fico sentado comendo minha tapioca, só vejo, eu fico bobo com a Muito quantidade de obrigado. jovens. Hein? Muito obrigado pelo prédio. Não sabia que eu era dono do prédio. Condomínio grande, eu sou Pois milionário, é, eu não você está sabia. É isso aí. Então eu estou ali comendo minha tapioca e fico olhando para Da a igreja lá, Assembleia de Assembleia. Deus, entrando um jovem, entrando outro jovem, mais um jovem. Olha, são centenas de jovens. São centenas de jovens que eu vejo entrar lá. Com aquelas camisinhas, né, do Leão de Deus, do não sei de quê, da música não sei da quanto. Poxa vida, é muita gente. É muita gente. É que a gente só vê os jovens que não fazem isso. Mas tem os jovens que não são espíritos que agem muito bem. Então, ali tem uma base moral enorme. Né? Então, a gente tem que, né, como fala a ação da pessoa, glorificar isso aí. Isso aí é legal. Há muita gente boa. Há muita gente boa. Agora, há muita gente que, infelizmente, vai para isso, vai haver essa limpeza. Né? Os que realmente... não quer ficar, Eu não vão concordo ficar. aí, eu Fala, concordo aí um dona Lu. pouco com a Consuelo. Do jeito que está aí a leitura, parece que a gente está perdido. Não, A situação fica difícil. não é assim, não é Tem assim. problema, né? A gente tem um monte de problema, né? Tem a parte química do corpo também que já deixa você meio para baixo. Às vezes parece que o mundo É, a parte química, verdade. que a depressão entra, não é falta de Deus, gente. Dizer que depressão é falta de Deus é nunca ter tido depressão na vida. Depressão, às vezes, vem do nada, é uma coisa química, sabe? Invade teu cérebro e fica, e você não levanta, e você tenta, e você anda, e você fala, mas aquilo está dentro de você. Isso acontece com jovens, acontece com velhos, sabe? E ainda tem esse mundo maluco que está hoje em dia, né? Uma agressão gratuita em tudo, né? Tudo se derruba, tudo se quebra, tudo se arrebenta, né? A gente parece que está na época do quebra e arrebenta, né? Do digníssimo, do quebra e arrebenta. Parece que a gente voltou para as cavernas.
Aí você fala, o anjo da guarda fica lá, mas se você chama, e porque aí, porque está longe, porque está estudando. Não, Consuelo, assim, o que eu achei assim, um pouquinho, mas dizer que a parte que a gente leu ali no livro anterior, que diz assim, ele espera ver um pouco de vontade sua para ele agir. Se você estiver fraca, naquele momento estiver fraca e não tiver essa vontade, como é que fica? Mas, infelizmente, nós estamos... Gente, presta bem atenção. Olha só, vocês não estão com o livro na mão. O que o Gregório está falando aqui, fala assim, no entanto, milhões de criaturas, como sucede a mim mesmo. Tem que ser igual a ele. Olha só, né? Não pede auxílio, nem libertação. Nós estamos falando de um grupo que é assim. Nós estamos falando que nós não podemos acompanhar esse grupo. Esse é o assunto daqui. Né? Esse é o grande assunto daqui. Agora, quem está nesse grupo, realmente é difícil ser ajudado. Muito complicado ser ajudado. Quem não quer ajuda é diferente. Qualquer um que queira ajuda, por menor que seja a vontadezinha, mas só em pedir, ter o ato humilde de pedir, vai ter ajuda. Ah, tá. Lógico que não vai ser o que a gente quer, vai ser o que a gente precisa, que é diferente. O que o Gregório está falando aqui é dos iguais a ele, quem pensa iguais a ele. E é muita gente. É aquela turma do que, né, no Lisboa Nova fala, é melhor ser quente ou frio, morno não adianta. Né? Ou toma a decisão de, pô, você é cristão, ou toma a decisão você gregoriano. Né? Que o morno vai ficar nesse meio termo, uma hora vai ser puxado para um lado para o outro. E o mais fácil, dentro do ambiente que nós estamos, da psicosfera que nós temos, é ir para baixo. Ah, entendi. Entendi. Tá? Agora, é isso que ele está falando aqui, que ele está aproveitando que... que seja assim, um pensamento de pedido de ajuda já é, né? Lógico que está ajudando, claro. Nós temos que pedir ajuda mesmo. Sermos humildes, pedir, é para isso, né? A prece é para isso. Pedir, meu amigo protetor, me ajuda, Deus me ajuda. Ah, Foi o que tá. aconteceu com o André Luiz, 8 anos no umbral, porque não rezou, gente. O André Luiz está lá no livro Nosso Lar. No dia que ele lembrou, Deus existe, ele rezou, apareceu Clarence na hora. 8 anos no umbral, porque não rezou. Olha só que coisa, não pediu. Se sentia autossuficiente. E mesmo esses que estão lá com o Gregório, alguns vão se arrepender, vão aceitar a ajuda e vão embora, vão largar as trevas para lá, vão procurar um abrigo lá no posto de assistência. Oi. E as trevas vão largar eles? Sim, larga. Vou contar o caso do Saldanha. O Saldanha era o braço direito do Gregório. Ele era um dos que mantinha as formas ligadas à Margarida. O Gregório, ele perseguia o pai da Margarida, ele não conseguia, o Gregório não, perdão, o Saldanha. Quando depois o Gúbio conseguiu descobrir, né, que a família do Saldanha tinha problema e ele ajudou a família do Saldanha, ou seja, o Jorge, o filho, estava preso que o pai da Margarida botou em cana por uma coisa que ele não fez. A esposa do Jorge, que tá lá, morreu lá na cadeia. A sogra, né, que é a esposa do Saldanha, também morreu. E o Gregório foi lá e ajudou. O Gregório não. Oh, meu Deus. O Gúbio ajudou todo mundo. O homem ficou, que é isso? Ele mudou de conduta, mudou de lado. Então, isso rola do outro lado da vida. E não teve trabalho desobsessivo, não teve nada, só teve diálogo. Deixa eu só comentar uma coisa. Nós estamos 23, com 4, 27, 34 anos aproximadamente, que o pessoal faz cálculos aí, que eu acho que é cálculo quimérico, rapidinho, para a regeneração. Entendamos bem, eu vou deixar claro. É bom a gente ler lá muitos regeneradores, ler várias vezes. Vai chegar aí o que a gente está comentando e o que está se estudando lá no Obreiros da Vida Eterna. Olha só, esse é um tempo muito curto, os mundos regeneradores. Então, os espíritos, esses que estão promovendo toda essa bagunça aí, muitos deles desencarnarão e permanecerão nas regiões, né,
Só os mais brigões mesmo, aqueles líderes de grupo, esses serão, né, afastados. Mas outros ocuparão os lugares. E esses espíritos, né, vão reencarnar. Então, é nesse período mundos felizes, que é o que vem a seguir, tá? Poderá eles reencarnarem e ter uma encarnação de 3 etapas, 3 chances, tá? Porque Deus é misericordioso e é justo, não é implacável. Então, essas criaturas terão tempo de se corrigir, os endurecidos. Se não mudar, um abraço. Aí sim, a migração ocorrerá por aí. Aí eu volto ao que o Afrânio comentou lá, dos dragões que estão aqui, né, criando todos esses alaridos, eles tiveram oportunidade lá em Cocheiro, que eles vieram expulsos de outro sol. Foi para Cocheiro, levou lá um tempão, e veio para cá, estão aqui há mais de 40 mil anos, promovendo tudo isso. Você vê quanto tempo? Para o espírito, não há tempo determinado. E a gente fica muito preso ao tempo. Vou parar por aqui, porque senão não vai dar, senão... Já deu hora, mas ele está quase na hora. Pula lá para baixo, Elisa, tem um ponto dentro desse parágrafo, subordinam-se nos... Achou aí, nesse próprio parágrafo aí, dos filhos do Cordeiro? Só para fechar esse assunto. Peraí. Achou? Dentro desse próprio parágrafo? Lá embaixo, na 6ª linha para cima. Subordinam-se nos todos os homens. Esse parágrafo termina com despercebidos, não é isso? Isso, são 7 ou 8 linhas para cima, isso mesmo. Subindo aqui. Achei. Subordinam-se todos os homens e mulheres afastados da evolução regular. E é forçoso reconhecer que semelhantes individualidades se contam por milhões. Só um instantinho. Entender aí? Evolução regular. Eles não estão querendo evoluir. E eles vão se apoderam deles. Tá? Esses aí não estão afim, o que fala lá em cima, não estão afim de... Deixa a vida me levar. Vamos embora, né? Olha só, agora olha o que ele vai falar aqui também, que é muito interessante. Além disso, os tribunais terrestres são insuficientes para a identificação de todos os delitos que se processam entre as criaturas. Só um instantinho, Elisa. Mãe, quanta gente que morre, mata o outro, etc., rouba o outro, dá golpe, não é descoberto nunca pela lei, né? Mas olha o que eles vão falar aqui. Os tribunais humanos não veem isso. Né? São insuficientes para isso. Olha o que eles vão falar. Nós, sim, é que somos os olhos da sombra, para os quais os menores dramas ocultos não passam despercebidos. Então, eles estão ali achando que são juízes, né, que são os magistrados, que vão defender a lei de Deus ainda, hein? E vão tomar conta desse pessoal também. Só que é isso aí. O que eu quis mostrar para vocês é que nós temos que elevar sempre a nossa sintonia. Não é que a gente vai cair na mão deles. Mas pode também. Se descer demais, cai. Tá? Então, uma grande parte da nossa população, não vou falar X% que eu não sei, mas que, infelizmente, se colocam à disposição deles, se tornam alimentos psíquicos para eles. Tá? Eu só quis fazer essa diferença da pergunta do protetor e que o lado oposto pode acontecer. É isso que eu quis mostrar, somente isso. Fala, Elisa. A questão que eu vejo claramente aí é que nós não podemos dar conta das pessoas que não conhecem a doutrina espírita. Nós não temos esse conhecimento, nós não sabemos como eles vão adquirir esse conhecimento, quando, nem por quê. O que nós sabemos é que hoje nós conhecemos a doutrina espírita e estamos estudando
e procurando aprender. Cada um vai ter o seu tempo de despertar. Não sabemos quando, nem como. Rogamos que seja logo, né? Seria bom que a humanidade caminhasse com uma evolução mais rápida, ao progresso, mas nós não temos como dizer. E o resto das pessoas que não conhecem? Não sabemos, não temos como responder essa pergunta. Essa pergunta foge do nosso controle, porque cada individualidade tem o seu jeito de ser, o seu livre-arbítrio. Os espíritos, os protetores, os amigos espirituais, eles intuem, inspiram todo mundo o tempo todo, sugestionam, auxiliam, mas as pessoas têm o seu livre-arbítrio. Elas seguem ou não, elas ouvem ou não. Ele diz, vai para a esquerda, tu escolhe, vai para a direita se quiser. Ou então tu vai para o meio, entendeu? O meio está alagado, mas eu quero ir pelo meio. Então, eles fazem um esforço enorme. A gente faz um esforço enorme para não entender o esforço deles. E eles não conhecem essa realidade. Eles não entendem que é dessa forma. Então, a intuição acaba sendo jogada no lixo. Agora, quanto tempo essas pessoas vão demorar para despertar? Difícil, só conversando com uma de cada vez. No livro, rapidinho, nos Bastidores da Obsessão, rapidinho, tem um personagem, Dr. Teofrastos, ligado também às falanges do Dragão, o Manuel Filomeno de Miranda coloca isso aí. Tá? Ele é o mesmo discurso que o Gregório usa. E eles usam da hipnose. Aqui também usa da hipnose. E chega ao que a Elisa acabou de comentar. As pessoas não querem porque estão influenciadas. Porque a partir do momento quando acorda, só faz a diferença, dá o salto de qualidade. O Paulo também não era dois que andava do outro lado. Jesus disse, não recalcite contra os agulhões. Aguilhão a gente sabe que é o que espeta, né? Aquela lança de meio metro, só a ponta. Pois é. Agora não recalcite contra o pessoal lá, senão quem vai ser ferido vai ser você. Explicou a ele. Quem disse foi Jesus, o Paulo. Ele, o que é que queres que eu faça? Mudou da água para o vinho. Você tinha a ponta da lança? É. É isso aí, mas é isso aí, gente. O negócio, a porta estreita é individual, né? E a gente tem que orar por esses que estão, né, que ainda não se melhoraram, mas a consciência de cada um, né? Cada um vai despertar só na hora certa, é verdade. Né? Nós estamos aqui, não assim como uma oposição, conversando como uma oposição em discurso. Não. A gente está conversando dentro da luz da razão, mostrando os caminhos, né? O que a dona Lourdes comentou ali há poucos minutinhos em relação a essa vertente real e verdadeira dos benfeitores, né? Na origem da pergunta, o espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não, é a pergunta, não é isso? Aí, protegido, não haverá algumas circunstâncias em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Claro que não perde de vista. Além disso, tem os outros encarregados que também fazem o meio de campo, né? Não, mas tem uma pergunta sem abandoná-lo. Né? Não abandona ele. E nós temos essa mania, a Elisa falou do fisicamente, né? Não é fisicamente, é que nós não entendemos ainda esse mecanismo das energias, como que isso funciona, como é que o nosso pensamento, né? Essa ligação, né? A gente está ainda muito leigo nisso. Né? Talvez nem como espíritos ainda não seja não é um momento para a gente, né? Quando a gente desencarna, talvez ele não chegue a esse conhecimento. Talvez só num nível mais elevado. Né? Ele dá a entender isso para a gente. Bom, alguém mais quer falar? E olha só, você para. Só mais uma coisa, você para pensar. Você vê, eu fui encontrar o Espiritismo com 35 anos. Eu então, 38. Dos 0 aos 35, eu não era espírita. Eu andava pelo mundo, eu era uma católica não praticante, entendeu? E não tinha essa visão e não levava em consideração nada disso. E hoje eu estou aqui estudando espiritismo, entendeu? Então, se a gente for pensar desta forma, antes de nós sermos espíritas, nós não tivemos o berço de evangelização que nossos filhos tiveram, porque a gente já sabia o que fazer.
Nós não, nós entramos, nós pegamos no meio do caminho, nós demoramos, engatinhamos na dúvida, na desconfiança. Depois é que a gente entrou sério no estudo, que a gente começou a caminhar no estudo, e que aí as coisas começaram a mudar na nossa cabeça. Porque nós passamos por todos os períodos que todo mundo passa, né? Então, nós também passamos pela fase da dificuldade de achar que a vida era essa bagunça, essa baderna e estava tudo bem. Nós também passamos por isso. Então, acredito que todo mundo teve essa fase, mas que, de vez em quando, a gente vai começando a sentir que precisa mudar. É assim que funciona, eu acho. Alguém mais quer